não há uma integração intermodal, ou seja, as linhas de ônibus não passam junto ao terminal, passam distantes. Eu não sei se a senhora conhece lá aquela região, mas é uma distância mais ou menos como se nós saíssemos daqui e fôssemos até a Cinelândia. Então isso, para ser atravessado debaixo de um sol inclemente, ou de um temporal, ou pior ainda, sob a ação de gangues de garotos ali que fazem a festa ali com o pessoal. Isso quando não há algum jogo do Flamengo e o pessoal lá do morro do Dendê não resolve comemorar dando tiro de rajada de metralhadora que acaba atingindo aqui embaixo. Ou seja, fica difícil. Então, há necessidade de uma integração intermodal e não uma linha alimentadora. Ou seja, os ônibus hoje passam aqui quando o terminal está lá distante. Então, como vai ser feito, ou se tem um planejamento de ser feito isso, porque eu acho que isso é fundamental, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que já foi amplamente discutido aqui, que é o mesmo problema da terra do Cacique Araribóia, que acontece é o seguinte, que nós não temos uma integração. Ou seja, eu, morador do Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, resolvo ir de barca. O que acontece? Eu vou ter que pagar integralmente uma passagem em dinheiro, chegar lá, atravessar todo esse trajeto que eu lhe falei anteriormente e depois ainda pagar integralmente a tarifa da barca. Porque hoje não existe um bilhete que integre os dois modais. Então eu gostaria de saber sobre isso. Essa é a segunda questão. Terceira questão, com relação à questão das barcas. Nós temos hoje, algo como eu lhe relatei anteriormente, nós temos hoje um distanciamento entre um ponto e o outro. Existe algum planejamento? A FETransport tem na sua interação junto com o governo do Estado, com relação à questão da barca, e contra a Prefeitura, com relação à questão dos ônibus, das linhas de ônibus. Algum planejamento, alguma coisa? Essa é a terceira coisa. Quarta coisa. Foi falado aqui a respeito da questão do BRT. Me desculpa o pejorativo e polêmico, coisa que eu vou colocar aqui, mas é a minha forma de interpretar e da maioria da população da Ilha do Governador. A questão que nós consideramos um verdadeiro BR-trem aquilo ali. Tanto que nós, como os moradores, estamos sendo prejudicados. Eu, por exemplo, sou morador da Ilha do Governador. Preciso ir a Copacabana, por exemplo. O que acontece hoje? Hoje eu tenho um sistema de van que me atende. Por quê? Porque hoje, devido a que já foi mencionado aqui anteriormente, nós tínhamos 3 níveis tarifários, hoje nós temos 2. Nós tínhamos anteriormente o primeiro nível, que é os ônibus comuns. Depois o segundo nível, que são os ônibus comuns com ar-condicionado. E depois o terceiro, que é aqueles chamados frescões, que são aqueles tipo interestaduais. O que acontece? Hoje você só tem esses 2. Devido à alteração, à proibição de trânsito das vans aqui na Avenida Rio Branco, face às modificações e até agora não bem explicada demolição do elevado da perimetral, o que ocorre? As vans só podem ir até Candelária. Então, como elas só podem ir até Candelária e a maior parte das pessoas trabalha entre a Candelária e a Cinelândia, o que ocorre? As pessoas têm que elas procuram vir nesses ônibus frescões. Só que para poder embarcar nesses ônibus frescões, como a senhora bem disse, a Prefeitura do município do Rio de Janeiro, ela é que determina o aumento ou a redução da frota, isso não ocorreu. O que aconteceu? Como isso reduziram a possibilidade das vans de vir para cá, você tem esse pessoal que não foi atendido. Então, como você tem esse pessoal que não foi atendido, você causa um problema seríssimo dentro da Ilha do Governador de manhã cedo, por exemplo. As pessoas chegam em direção a dentro da Ilha do Governador para a primeira coisa que tiver, ou às vezes até mesmo um táxi, para poder embarcar lá na frente para ter a certeza que vai vir, já que só pode vir sentado
e o número de assentos é limitado a 40, me parece. Então é muito pequeno. Então o que acontece? Para poder garantir que a pessoa está tendo que sair mais cedo e estão tendo que fazer o inverso, mais ou menos o que acontece com o metrô. As pessoas estão tendo que ir no sentido contrário para tentar atravessar para o outro lado e tentar embarcar para o lado de cá. A outra coisa que eu queria saber também... Ricardo, deixa ela ir respondendo, depois você continua, senão até todo mundo acaba perdendo a sequência. Ricardo, em relação às linhas de integração com a estação Cocotá, eu não tenho essa resposta para te dar. Posso levar também como dever de casa, como alguns que eu já peguei aqui, e verificar junto ao consórcio Internorte se estão fazendo algum trabalho junto com as barcas. Eu, como federação, não sei te dizer, para ser sincero. Em relação ao cartão de integração, hoje já existe uma integração tarifária, linhas de ônibus com as barcas. Depois que foi criada a barca, integração, a tarifa aquaviária das barcas, desde o ano passado, 2 anos atrás, qualquer linha de ônibus é integrada às barcas Cocotá, pagando o mesmo valor da tarifa do bilhete único. Então, bilhete único municipal ou estadual? Ele é considerado, a Cocotá hoje, depois da aquaviária, eles consideraram ela também dentro do bilhete único. O que é R$3? Mas nem todas as linhas da ilha fazem isso. As ônibus urbanos, sim. Você não pode pegar frescão, mas ônibus urbanos, sim. Não, estou dizendo dentro das linhas de ônibus. Qualquer linha de ônibus. Comuns, nem todos aceitam. Sim. Porque eles dizem que os equipamentos só foram instalados nos novos e que, como infelizmente na Ilha do Governador a gente tem uma quantidade muito grande de ônibus antigos, esses ônibus ainda não estão com equipamento. Essa é a informação que nos passam. Tem validador, não tem problema nenhum. Todos eles têm validador. Nem todos. Não. Todos os ônibus têm validador. Por exemplo, eu posso lhe dar um exemplo. Nós temos linhas que elas andam dentro da própria Ilha do Governador, essas são de micro-ônibus, e a maioria desses micro-ônibus não tem. Não tem não validador? Tem. É o quê? Não Ideal tem. e Paranapuã? Exatamente. Não tem. E uma outra coisa... Deixa eu botar um gancho. Como é que a gente reclama isso, oficialmente? Essa reclamação que ele fez SMTR. Agora. Tem uma ouvidoria da SMTR. Anote aí como é que a ouvidoria... Eu não sei o número. É através do 746? 1746. Isso. Boa sorte. ou liga para o próprio 0800 da FETransport, 0800 886 1000. Porque eu confesso que eu desconheço. Para mim, todas as empresas tinham validadores. Essa questão da integração junto com a barca, para a gente é fundamental. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos um problema sério. Inclusive, aí entra essa outra questão que foi colocada, a questão do BRT, que para a gente realmente não atende. Não atende por quê? Porque a questão dos ônibus hoje, como é que funciona? Nós temos as vans, não porque nós queremos ter as vans, como já foi colocado aqui anteriormente. Nós queremos as vans porque, por exemplo, eu preciso sair de noite, de madrugada, finais de semana, eu tenho a van. O BRT roda 24 horas. Mas acontece o seguinte, para o BRT... Chega-se no BRT. Exatamente. BRT é só para o aeroporto, né? Exatamente. Mas tem a ideia depois, mas o BRT, as alimentadoras também Exatamente. Aí o que vai acontecer? Vamos pelo raciocínio de onde eu moro, no Jardim Guanabara. Eu vou ter que pegar uma condução, não sei qual, até o terminal do BRT, para desse terminal do BRT embarcar no metrô, fazer o transbordo ali em Del Castilho, eu não sei onde é que fica ali o transbordo. Dá só um segundinho para perguntar. O BRT vai ser integrado com o metrô? Vai, com certeza. Então eu vou pagar uma tarifa só? Uma tarifa. Do Jardim Guanabara até Copacabana, por exemplo, eu só vou pagar uma com passagem. 3 modais? São 3. A alimentadora e BRT conta uma só. Tá, e aí, no mesmo caso... Ainda não tem a definição da tarifa, mas vai ser uma tarifa só. No mesmo caso, você pegando esses ônibus que já tem integração com a barca, você pega um ônibus, a barca, e quando chega na Praça 500, você paga uma terceira... O seu terceiro trecho vai ser pago com uma passagem normal ou não? Não, quando você pega uma alimentadora, por exemplo, lá no Transoeste, que já está funcionando assim. Não, eu digo na questão específica da ilha. Da ilha. Se eu pegar uma alimentadora... Você tem uns ônibus que você falou que tem que faz integração? Faz integração. Não, só posso pegar 2.
Quer dizer, Se eu então, chegar na Praça 15, aí não tem como terminar de chegar na Zona Sul, por exemplo. Não. Mas você vai poder pegar um ônibus da ilha que vá para o centro da cidade, e no centro da cidade você pegar um outro ônibus para Copacabana. Aí sim. Ou seja, você... Com a mesma tarifa de R$3. Aí você, vendo, não venha de barca. Não, mas aí o que eu queria chegar é justamente aquilo, ou seja, eu estou dentro do Jardim Guanabara, vou embarcar numa condução qualquer em direção ao terminal. Embarquei no terminal do BRT, aí eu vou ter que desembarcar eu acho que é Del Castilho. Coelho Neto. Vicente Carvalho. Vicente Carvalho, obrigado. Embarcar em Vicente Carvalho para vir em direção a Copacabana, por exemplo. O que vai acontecer? Eu vou estar... Primeiro, eu vou ter, dependendo de 3 modais. Hoje eu estou com 2, vou passar para 3. Ou seja, você tem que fazer esse interbordo, transbordo de um para o outro. Então já é mais um tempo que você adiciona em cima disso. Além disso, eu não sei como é que fica essa questão da tarifação. Ou seja, eu vou poder sair de lá nessa linha, vamos supor, alimentadora, mais o BRT e mais o metrô, pagando o mesmo valor. Isso eles estão definindo o valor da tarifa, mas que vai ser uma tarifa integrada, com certeza. Agora, o ganho que você vai ter vai ser, com certeza, no próprio corredor. Ele vai... o tempo ganho no corredor passa o tempo perdido nos transbordos. Então, mesmo assim, vai valer a pena. Mas não tem sido isso que a gente tem visto no sistema atual do Transoeste. Transoeste há uma aglutinação. As pessoas perdiam 3 horas, hoje levam 50 minutos. Mas está muito tumultuado, a situação está muito difícil lá dentro. Não mais. As pessoas têm feito manifestações, interditando vias e tudo por causa disso. Não mais, acabaram de chegar 20 ônibus para o Transoeste, ninguém mais fala de lotação do Transoeste. Bom. A questão do Transoeste, que minha filha na época utilizava, é que apesar de constar no horário, depois eles acabaram acertando isso, eles reduziram o horário dos expressos. Então, os trabalhadores na noite, ela largava meia-noite em Ipanema, no Leblon, para ir para Campo Grande, ela demorava muito mais tempo. E o Transoeste teve um grande ganho de tempo com a questão do túnel. Isso não é mencionado. Todo mundo que passava na Transoeste ganhou um tempo. Então, esse tempo não está quantificado nessa grande melhoria do trânsito. Eu lembro de gente passar 1 hora na Serra. Então, de manhã cedo era uma loucura, era mais fácil. A pessoa vinha pelo centro, a pessoa que morava, eu tinha um funcionário que morava em Santa Cruz, a gente estava com obra na Barra. O caminho mais rápido era vir pela Avenida Brasil para o centro, e fazendo isso, porque a questão do túnel se tornou isso. Agora, você ainda tem alguma coisa da ilha que eu queria passar para o BRT? Era só para terminar com relação à questão da Ilha Governador, que, poxa, nós somos 400 mil habitantes e a gente ressente muito justamente da questão é um bairro de população que 87% da PUPEA, população economicamente ativa, trabalha fora do bairro por falta de opções, então é um bairro dormitório. Então, o que a gente ressente justamente... Como foi falado aqui a questão do final do dia, não só, como já foi dito, respondido com relação à questão da falta de opções mais tarde, mas mesmo nos horários, a partir de 5 horas, 6 horas, não dá dando demanda. Não está dando demanda. Não está dando demanda, ou seja, não tem passageiro pelo ônibus? Não tem ônibus. Não tem ônibus suficiente. Então a demanda é maior do que a disponibilidade dos ônibus. Ou seja, a Prefeitura do município do Rio de Janeiro está fazendo uma série de intervenções aqui no centro da cidade, por causa da questão do Porto Maravilha e outras coisas mais, a derrubada da perimetral, e não foi feito um ajuste. Então, isso está causando um problema social na Ilha Governador muito grande, já que, como eu disse anteriormente, eu volto a insistir, a maioria da população da Ilha Governador, na faixa economicamente ativa, trabalha do centro para baixo.
e não tem condições, está inviabilizando isso daí justamente pelo tempo a mais. E aí entra naquele caso que eu exemplifiquei dos ônibus Perscões, é a mesma coisa, as pessoas estão entrando, apanhando a condução para entrar em direção à entrada da ilha para ver se consegue sair, porque está um caos. Os ônibus saindo super lotados da Ilha do Governador. Esse horário agora, por exemplo, se nós formos aqui na Presidente Vargas, está assim, não aumentou um ônibus, ou seja, você aumenta o intervalamento, tá? Por causa justamente do congestionamento, aí você reduz a capacidade de transporte por hora, mas você não aumentou a frota para tentar compensar. Ou seja, os ônibus são os mesmos ônibus trafegando por causa do engarrafamento a velocidades menores, fazendo isso. Aí eu te proponho uma coisa, como é que a FETransport pode encaminhar essas reivindicações, porque quem define a frota é a SMTR. É conhecido a incapacidade da SMTR atender os usuários. Como interessa, pelo menos que parece que interessa a FETransport, que os usuários sejam mais bem atendidos, como é que a gente poderia estabelecer um conselho de usuários, por exemplo? Agora, as companhias de telefonia, isso é um aviso para todo mundo, as companhias de telefonia agora vão ter que ter conselhos de usuários. Então, você tem o telefone de uma operadora dessas aí que atendem mal a população, mas vai ter um conselho. Qual é a isenção que ela tem ao planejar uma coisa? Por exemplo, se ela poderia fazer um planejamento para os ônibus passarem junto às barcas. Mas como a gente viu, é mais negócio você vir de ônibus da ilha sem utilizar as barcas. Por que ela faria um planejamento num evento, por exemplo, na ilha, que atendesse as barcas? Existe algum conselho de usuários dos ônibus que a gente possa agir junto com a FETransport, para a gente, da mesma forma que você está aqui, botando a cara a tapa aqui, e agradeço muito isso, eu já propus, inclusive, eu estou esquecendo o nome do vice-presidente da Rio Ônibus, Otacílio. Eu tive numa reunião lá no ITBR uma vez, conversando com o Lélio me convidou para fazer uma visita, no dia ele estava viajando, o Otacílio me atendeu muito bem, me mostrou tudo, e eu disse, olha, assim um monte de questões, não, pode mandar, temos o maior interesse e tal, coisa. Aí eu joguei na rede que eu tinha tido esse contato, fui gozado por todo mundo, você está fazendo coisa, não tem nada. Eu disse, não, mas ele garantiu e tal. Eu mandei várias sugestões,